Olá, boa noite a todos os espectadores da TV.com, canal 20, começando mais um programa Quatro Paixões, programa de toda sua segunda-feira, tratando da rodada do Campeonato Brasileiro, das rodadas do futebol internacional, de futebol de uma maneira geral. Estamos aqui com a presença dos nossos participantes de sempre, Hugo Guimarães com a camisa do Vasco, eu, Eduardo Richa, com a camisa do Flamengo, Eduardo Medeiros com a camisa do Fluminense e Júlio Guzzo com a camisa do Botafogo. O futebol carioca que não tem dado tantas alegrias assim, mas assim, mesmo assim a gente acredita na reformulação do futebol, na grandeza dos clubes. E estamos aqui para poder comentar, porque a gente esbarra na rua aí, tá todo mundo falando de futebol, tá todo mundo reclamando, alguns com esperança, outros desanimados, mas ninguém deixa de continuar assistindo esse esporte que todo mundo gosta. Eu vou pedir o destaque inicial de todo mundo, começando por você, Júlio. Qual é o seu destaque inicial? Cara, o meu vai para a goleada do Botafogo de 5-0, né, com a estreia de Thierry Henrique, mostrando aí que pode ser uma boa revelação para o futebol brasileiro. É verdade, o moleque já chegou com personalidade, né, Eduardo? Qual é o seu destaque inicial? Bom, é a caminhada do Penta, né? A gente, Fluminense, como eu venho dizendo há um tempo atrás, somos fortes candidatos ao título, apesar da descrença de vocês. E o negócio me chamou muita atenção. A volta do São Cavalieri. O Cavalieri tá voltando a pegar até pensamento. Então é assim mesmo, igual 2012. Não passa nada lá atrás, 1-0, 2-1 e vamos que vamos, rumo ao Penta. Enquanto alguns têm muito goleiro, outros vão te contar aí. Né, Hugo? Qual é o seu destaque inicial? Destaque vai pro título do Chile, campeão da Copa América, com todo merecido. Acho que o Chile nunca tinha sido campeão, primeira vez. E deixou a Argentina na fila de novo aí, cara. A Argentina tá acumulando um vício atrás do outro. Não ganha nada desde 93. Não vem com piadinhas, tem nada a ver. E eu gosto do futebol da Argentina, mas ver ele sofrer também é muito legal. O meu destaque inicial vai pro futebol brasileiro. Tá muito ruim, tá difícil de assistir futebol. Jogos assim, de baixo nível. Seleção brasileira, nada a apresentar para as pessoas que gostam de futebol. E os nossos supostos, aqueles que deveriam ser os ídolos, só se envolvendo em confusão, só com negociações esquisitas. A MP do futebol que está uma luta danada para conseguir ser votada na Câmara. Ou seja, parece que realmente o Brasil vai perder o trem passando de novo. O cavalo está passando na nossa frente e a gente não vai conseguir montar de novo. Mas então a gente vai começar esse bloco aqui falando de Flamengo e Vasco. A gente sempre deixa quem teve os melhores resultados para o segundo bloco. Eu vou começar falando logo do Flamengo, porque sinceramente eu não tenho muito assim o que dizer, porque... De novo? Eu posso resumir o Flamengo para você? Você pode resumir o Flamengo para mim. O time é ruim, vocês perderam, estão brigando pro rebaixamento e pronto. Se contente com isso. Para gastar uma fortuna no Guerreiro para brigar para não cair. Cristóvão cai, não cai? Olha só, então deixa eu agora falar, então, para eu dar meu ponto de vista. No último programa, que a gente foi logo após derrota para o Vasco, eu estava mais desanimado com o trabalho do Cristóvão. Eu acho que nesses dois jogos, o problema foi mais assim, por parte dos jogadores do que realmente assim, o técnico. Quanto o Joinville, o time foi bem e o Cristóvão mexeu mal. Quanto o Figueirense, o time foi bem até tomar o gol e o Cristóvão mexeu mal. Tudo bem, tá desanimador você ter Cristóvão Borges como técnico. Não, parece que realmente não vai ser a solução dos problemas do Flamengo. Mas eu acho que agora exatamente o problema não é ele. Eu acho que o Flamengo deveria dar um mês para ele treinar o time com o Guerreiro e dar uma sequência. Se dentro de um mês o Flamengo continuar aí oscilando nessa faixa de 18º até 10º, eu acho que aí sim você pode até rever conceitos. 18º a 14º, vamos dizer assim. Se passar daí e atingir outro patamar, aí é questão de avaliar.
Eu acho que o elenco do Flamengo realmente é fraco e a prova disso, porque assim, antes eu achava que o time era bom, mas você não pode... O que você imagina de um time em que jogadores de ocasião chegam no meio do campeonato e já são titulares? Ayrton nunca saiu escorraçado de todos os times, já é titular. Alan Patrick, que é bom jogador, sempre demonstrou isso pelos clubes que passavam, mas nunca foi um jogador assim, que você possa colocar nele uma responsabilidade. É titular do Flamengo. Quando vem jogador... O Emerson Sheik chega, um cara de 36 anos, com 2 semanas, só falta tirar na mão grande a faixa de capitão do Wallace. Ou seja, a constatação que a gente chega é que não tinha homem dentro do elenco do Flamengo. Não tinha... Essa questão de falar de liderança, claro, cara, as instituições fracas, os departamentos fracos, também têm seus líderes. Às vezes líderes negativos, isso não significa nada, mas faltava atitude, faltava um homem chegar, e parece que esse cara foi o Sheik, só que aquele ímpeto do momento de transformação já foi por água abaixo através desse jogo. Um jogo que o Flamengo jogou melhor e não deu nenhuma chance pro Figueirense até tomar o gol. O juiz achou uma falta ali na frente da área, particularmente não via falta, mas isso não pode ser um argumento para justificar a derrota do Flamengo. O que justifica é o Flamengo tomar um gol de empate e, a partir de então, não foi capaz de criar absolutamente nada. E o gol do contra-ataque entra para a categoria do Flamengo escracho. Esse Flamengo escrachado, esse Flamengo motivo de piada que o Flamengo tem se caracterizado ao longo de pelo menos uma década. Infelizmente, o Flamengo escracho continua. As flamenguices, como o torcedor do Flamengo às vezes gosta de citar, o Flamengo continua executando flamenguices e infelizmente eu acho que assim, eu esperava que com a moralização de alguns aspectos isso começasse a diminuir. Diminuiu um pouco, mas eu espero ver a hora ainda de o Flamengo não precisar ter que passar por essas situações, pelo menos dentro de casa, ou pelo menos quando você vai jogar no sul do país, tomar de 4-0. Perder é normal, mas eu estou cansado do Flamengo perdendo jogos em casa e saindo para ser goleado, principalmente no sul do país. 3-0, 4-0. Sem muita expressão, né? Para time, ano passado o Flamengo perdeu de 3-0 do Bahia. Tá entendendo? O time que foi rebaixado. Então, assim, esse momento escracho do Flamengo, essa coisa escrachada, que isso tem que acabar, e eu espero que isso acabe o mais rápido possível na vida do Flamengo. O Guerreiro vai fazer isso pelo Flamengo? Acho que não. Sozinho não, né? Acho que não, mas eu acho que vai ajudar a impedir que o Flamengo seja rebaixado. Ontem faltou um Guerreiro. Mas aí argumentam quem vai levar a bola para o Guerreiro. Sinceramente, eu não estou preocupado com isso. Eu acho que o Flamengo não precisa de um meia. O Flamengo precisa de um zagueiro. A zaga do Flamengo é horrorosa. Os 4 zagueiros são limitados. O melhor deles vive machucado. Então, assim, eu acho que o Flamengo... O problema da diretoria do Flamengo, e aí a gente olhando os Palmeiras... tudo bem, o Palmeiras contratou muito... Mas está tendo retorno disso daí, através do sócio-torcedor, através da torcida, através de outros resultados. Então, às vezes, vale a pena usar um pouquinho mais. Você vai gastar 5, gasta 7, ou usa um pouquinho mais para trazer um resultado imediato. Porque o grande problema, só para finalizar, é as pessoas olharem para a zaga do Flamengo e achar que o Wallace é o Mauro Galvão. O Wallace é o Odivan. A gente precisa do Mauro Galvão. Um exemplo de retorno que você estava falando, eu vi uma notícia, se eu não me engano, aumentou 10 mil números de sócios do Flamengo com a contratação do Guerreiro, né? Acho que se não trouxesse, de repente, mais um jogador aí na base dos 500, 600 mil, 5 mil torcedores a mais já pagariam esse salário, ajudaria a pagar esse salário, né? Vocês gostariam de falar alguma coisa do Flamengo? O futebol carioca está indo de mal a pior. Eu acho que isso é ruim para os 4 clubes, e além dos eventuais pequenos que poderiam brincar de golfinho, vamos dizer assim, como em São Paulo tem a Portuguesa que sobe, depois desce, São Caetano, Ponte Preta. E no futebol do Rio, há muito tempo, a gente não tem mais de 4. Na maioria dos anos, ultimamente, nem 4.
Esse ano, do jeito que está, corre risco de menos. Então, é ruim, a gente fica nessa provocação de torcer. A gente até torce de vez em quando para, no momento, o time adversário cair. Mas é preocupante, o Flamengo corre um risco grande, assim como o Vasco corre um risco grande. Botafogo não, Botafogo acho que sobe tranquilo. Mas é preocupante, a gente vai brincar, a gente vai sacanear, a gente vai até torcer em determinados momentos, mas num contexto geral é ruim para o campeonato. Se os 4 times estivessem bem, até a graça do programa seria maior, porque aí cairia bem você poder fazer provocações. Mas você tem um time se salvando em 4, assim, fica até um clima meio de constrangimento, assim, de levantar muitas E fica uma situação, seria muito melhor se tivesse um time lá na liderança, outro brigando pelo G4, outro ali quase no G4, e talvez um só mal. Isso é um negócio cíclico, cada época um time está mal. Mas não, no futebol do Rio a incompetência administrativa de muito tempo atrás está caindo agora. E os novos dirigentes, bons ou ruins, estão pagando preço. Pelo menos 20 anos de desmando, né, Hugo? Sem dúvida. E o Vascão? Foi lá para Chapecó, acho assim, fez um jogo que é difícil jogar lá no primeiro tempo, eu acho que foi equilibrado e um lance né, que assim que cabe várias interpretações. Eu acho que se fosse contra o Corinthians o juiz não expulsaria, mas porque não era um lance claro de gol, né? Era mais pelo lado do campo. Cabia uma dividida ali, né? O Camilo talvez dividisse a bola com um zagueiro. Também acho que foi injusta a expulsão e aquilo ali atrapalhou. Qual das duas? O primeiro. O do Cristiano. Eu não vou dizer que foi injusta, tá entendendo, Hugo? Mas eu acho que foi injusta, porque uma expulsão, Dudão, ela tem que ser pensada 2 vezes. Eu sei que isso não existe na regra, mas uma expulsão, foi direto, cartão vermelho direto, não foi? Foi direto. Ele alegou que era lance claro de gol, porque era o último homem. Era o último homem, mas não era lance. Tem que ter os dois aqui. Tinha o goleiro ainda, né? Não, tinha um goleiro. Mesmo então, assim, a regra fala que quando é lance, o último homem, lance claro de gol. Mas eu acho que o juiz pode ser claro de gol. O juiz pode ser um pouco maleável nessa situação, dependendo do momento do jogo, né? Nem era na área, pô. Então eu acho que poderia ter sido cartão amarelo ali. E a segunda expulsão? Foi o John Clay. Aí, na minha opinião, foi o erro do Celso Roth na montagem do time. Ele colocou o John Clay para cobrir o Madison. E em 2 saídas de bola da Chapecoense pelo lado esquerdo, o John Clay não aguentou, fez a falta, tomou um amarelo em um, amarelo no outro, foi expulso. Aí foi justo. Foi por idiotice mesmo do Celso Roth. E o John Clay não é o cara para cobrir um lateral. Ele é um jogador lento. Até estava fazendo boas partidas, ajudando na saída de bola. Embora a torcida tenha implicado com ele, talvez pelo fato dele ser da casa também, se exige um pouco mais. Mas eu acho que o Celso Roth errou ali ao colocar o John Clay fazendo a cobertura do Madison. Não era o cara para fazer isso, era para deixar o Serginho ali mesmo, ou o Lucas, que ele também tinha colocado depois. Enfim, eu não esperava uma vitória contra a Chapecoense, até tinha falado aqui que ia ser 1-1. É um jogo difícil, mas eu não vou nem falar muito do jogo, acho que já falamos o suficiente. É incrível como que esses times... Você olha pro time, quem que joga, cara? Não tem ninguém. Você não conhece ninguém, olha pro né, Avaí, juro pra você. Avaí no meio de semana, o atacante era André Lima. Na hora que eu vi a escalação... No segundo tempo saiu o André Lima, entrou o William. Na hora que eu vi a escalação do Figueirense... Vamos ser sinceros. Na hora que eu vi a escalação do Figueirense, Eduardo, eu falei, não é possível o Flamengo perder para um time que tem Thiago Heleno. Olha só. Que tem, sei lá, Kenzinho, Ricardinho. Jogadores de time pequeno, né? Se vir para um time grande também não joga. André Lima e o William são 2 centroavantes limitados. Mas para mim, sinceramente, não são melhores que o Gilberto, não são piores que o Gilberto, não são piores que o Gil. Eu acho que são, cara. Não são piores que o Wellington Paulista, que o Fluminense está tentando trazer. Então, assim, também não são craques. Estão longe disso. Acho que o Gilberto tem mais bola no pé do que os dois. Ah, não sei. Eu, sinceramente, eu acho mesmo isso. E se a gente parar para pensar também, em outro aspecto, você pega um time do Peru na Copa América. Às vezes o time não tem tanta técnica, mas se destaca pela forma de jogar. Você vê o time do Paraguai. Eu acho a comparação perfeita. O time do Peru tem um jogador que foi chutado do Vasco. Como que é o nome daquele? O Yotun. O cara foi chutado. Não, o Castilho que foi o destaque. Se você botar em qualquer um dos 4 times grandes, eu tenho certeza que em 2 meses a torcida não aguenta mais ver. Meio o resto do elenco também. André Lima é praticamente o jogador mais conhecido do Avaí. Então, cara, eu acho que o que eu tenho percebido, vendo o Vasco perder para a Chapecoense lá e o Flamengo perder para o Figueirense aqui, é que tem alguma coisa de errado na montagem do time, na disposição dos jogadores.
Porque não pode. Acho que é o principal fator que você falou. Não, a disposição do jogador. Eu acho que tá o faltando pior- isso. Eu tenho uma opinião. Eu acho que o pior fator está sendo a falta de confiança. Eu acho que tanto Eu o time também do acho. Flamengo como o time do Vasco, por serem camisas mais pesadas, estão sentindo a pressão. São jogadores do mesmo nível dos outros times, ou seja, desses times piores, vamos lá, os 10 para baixo. Os times se equiparam. Está pesando demais a pressão. Mas como eu estava falando desde o começo, no começo do campeonato a gente falava do Vasco ser candidato ao rebaixamento. O time do Vasco não é nenhuma sumidade, para mim é o mesmo nível de Chapecoense, Figueirense, Avaí, só que o fator camisa, na minha concepção, teria que ser uma vantagem. Não essa desvantagem como você está falando, Tem e que muitas ser vezes o vantagem. jogador demonstra ser uma Mas não desvantagem. está sendo. É o que não está acontecendo. O cara, quando joga um time grande, ele tem que se Claro. doar um pouco a Eu mais, le- respeitar a instituição. Eu lembro que o Vasco teve times assim, não fortes, que também não eram fortes na década de 90, e até mesmo alguma parte do Rio, mas quando chegava em São Januário, era um time difícil você já sabia que o Vasco ia arrancar aqueles 3 pontinhos em São Januário, tá entendendo? Ia ganhar de alguma maneira, e hoje é a mesma coisa, igual o Flamengo. O Flamengo chega no Maracanã, parece que o Flamengo, que é um time pequeno. Eu acho que é um jogador que pega a camisa de um time desse, o time do Vasco, a camisa que Edmundo vestiu, que o Romário vestiu, que Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Ramon, e num passado não muito recente, que todos esses jogadores viram jogar. Não é algo muito antigo. Como o Flamengo, a camisa de Zico, Andrade, Júnior. O cara tem que olhar para a camisa e falar, eu tenho que manter pelo menos um mínimo. Se eu não tenho condição, Dignidade. se eu não consigo manter a condição técnica, eu tenho que pelo menos correr e honrar isso aqui. Eu acho que no jogo contra a Chapecoense, os poucos lances lá que o Vasco teve, faltou atitude, faltou coragem de pegar a bola, partir para cima. Coragem. Muito toque de lado, Coragem. muito toque para trás. Faltou coragem. Na verdade, eu vi o time do Doriva. Parece que o Celso Roth esqueceu de apertar o botãozinho lá e o time jogou apático. Hugo. Fez um jogo, você falou que fez um jogo equilibrado, mas não pode fazer um jogo equilibrado no Chapecoense. Exatamente, tem que chegar lá. É muito tem pouco. Que sair de lá com a posse de bola maior, pode até perder. Pode perder. Mas com a posse de bola Mas tem que maior, jogar pra mais cima. chutes Quem no gol. propõe o jogo, né? Tem que propor o jogo, Rapaz, vamos lá. o Hugo, o Everton tava parecendo, tava brincando de pique-esconde, rapaz. Se escondeu o jogo, depois que saiu o gol, até o gol sair, tava 1-0, tava tudo muito bem. Assim, é claro que depois que o Flamengo tomou o gol, até o Figueirense tentou se recompor ali, o Flamengo não tinha tanta facilidade para chegar. Eu estou dizendo, a falta do gol, o cara saiu do campo dele levando bola. Na minha opinião, o Wallace fez assim, ó. E o Jonas veio e roubou a bola. O juiz marcou a falta, mas assim, não foi uma triangulação, nada. O cara foi levando a bola e conseguiu a falta. Então, assim, depois disso, aí que eu estou dizendo, o time se apequenou, ficou desesperado, perdeu a organização toda. E aí, cara, tentando achar o gol de qualquer maneira, tomou um gol no final, assim, que até... Assim, Cara, não deveria, mas acontece. O jogo do Flamengo, eu concordo, sem explicação, perder pro Figueirense em casa. O Flamengo precisando da vitória, a torcida na frente. compareceu, Pô, você faz um saiu gol, na frente. te dá uma tranquilidade. Dudu, Esse com um nervosismo, essa falta de confiança pode E com um ajudar. pouquinho de inteligência, né, Hugo? Mas, Hugo, Opa, deixa os caras propor o jogo agora. A gente Vai tá jogar no ganhando. contra-ataque. Tá entendendo? E tem jogador pra isso. Tem a característica principal do característica Flamengo é o essa. contra-ataque. Você conseguir Só construir tem um isso. gol. Exatamente. É mais difícil você exatamente. construir o primeiro gol do que jogar no contra-ataque. E o time conseguiu, né? Mas o do Vasco eu não achei um resultado tão estranho, não, cara. Porque você vê os foi últimos estranho. jogos do O jeito de Chapecoense, jogar que- ganhou do Cruzeiro lá dentro. Chapecoense Foi estranho. Tanto que eu falei semana passada que o empate era pé no chão, tava muito bom. era muito bom pro Mas o Vasco. jeito quando o time jogou, o time quase que não chutou pra gol. Não, é provável perder lá. É provável. Não, até para um time bem no campeonato, pode perder pro lá. O problema é Chapecoense que o time nunca caiu pra jogou segunda time bem. divisão. Você sabia disso? Pra finalizar. Ficou 2 anos. Só veio subindo. Para finalizar o assunto do Vasco, o Vasco, então, no próximo jogo, o John Clay foi expulso, não joga, o Cristiano foi expulso, não joga. E aí, pelo que eu tô vendo, o Júlio César, que sinceramente eu não sei porque o Roth gosta tanto dele, não sei se é genro dele, alguma coisa assim. É técnico, é um jogador técnico. O Júlio César vai para lateral esquerda, tá, ali, quem sabe ele pode. O Andrezinho jogar mais um já pouquinho. estreia? O Andrezinho já está pronto para estrear, está treinando e é bem provável, pela carência que o Vasco tem, que o Andrezinho entre Como titular absoluto, como né? titular absoluto. E aí, ele escalou o time hoje, num treinamento, com três cabeças de áreas.
o Guianzu, o Serginho e o Lucas. Andrezinho, Riascos e Gilberto. Depois o Thales entrou no lugar de Gilberto também. O Gilberto está merecendo já o banco. O Herrera ainda não? Herrera ainda não Herrera tem não condições? está bem ainda fisicamente, mas já está liberado para estrear. Eu acho que a saída é por aí. Para pegar o São Paulo, que joga de forma muito ofensiva, a saída é jogar com 3 cabeças de área e tentar o contra-ataque com o Andrezinho. E o Andrezinho utilizando acrescenta. mais O Fluminense jogou com o São Paulo na última rodada, e eu acho que a saída é justamente essa. O time do São Paulo tem um ataque muito técnico, porém um ataque um pouco... Inoperante. Inoperante. Não pode deixar eles ficarem com a bola no pé, que se eles ficarem, sai a jogar. Eu acho que eles não conseguem jogar. Se você conseguir ocupar menos espaço, dificulta um pouco o ritmo. E aí saber usar mais os laterais. O Vasco tem o Madison, que é um bom lateral pela direita, com velocidade, e o Júlio César, que se tem alguma coisa de bom, é o apoio. Então eu acho que a estratégia do Ruth, pelo menos para iniciar o jogo, é essa. E aí o Ruth está com alguns problemas, como o Cristóvão e como o Doriva, que é na hora de substituir. Parece que a gente está vendo um jogo e o técnico na beira do campo está vendo outro jogo. O cara pegou no segundo tempo contra a Chapecoense e botou o Lucas. E ele tinha o John Clay. Aí, qual que era a estratégia? John Clay à frente e Lucas atrás, que o Lucas é mais marcador. Ele inverteu a situação, o resultado, o John Clay foi expulso. O Flamengo precisando ganhar o jogo, ele bota Paulinho e não bota Eduardo da Silva. A gente volta no segundo bloco para falar de Botafogo e Fluminense. Nova, como a estrela que acaba de nascer. Completa, como a cultura e as riquezas de nossa terra. Grande, do tamanho dos seus maiores sonhos. A loja que sempre fez parte da sua vida, reiniciando uma nova história com você. Cantagalense Eletromóveis. Casa bem com você. Aproveite a super promoção da Padaria e Mercearia do Vinícius, Alto São José. Arroz Figueira, R$ 9,89. Margarina Quali, 500 gramas, R$ 3,69. Amaciante P 2 litros, R$ 4,99. Café Pilão, 500 gramas, R$ 7,99. Sabão em pó Omo Dubração, quilo, R$ 6,79. Sabonete Lux, 79 centavos. Macarrão Espaguete Dona Benta, R$ 2,69. Açúcar Cristal, pacote 5 quilos, R$ 6,99. Padaria e Mercearia do Vinícius, Alto São José. No Posto Japor você tem bom atendimento, bom preço e o melhor, qualidade do produto. Posto Japor, ao lado da rodoviária de Cantagalo. Tem de tudo, onde é que tem? No Supertal tem preço baixinho, tem muito carinho, tem variedade, qualidade, tem tudo de bom, tem tudo de melhor, tem de tudo, tem. No Supertal sempre tem, Supertal. Nelito Auto Center, suspensão, freios, alinhamento, balanceamento, peças e acessórios, vendas de pneus de alta qualidade, além de canos silenciosos. Nelito Auto Center, Rua Benjamin Constant, Dos Vales, Cordeiro. Pensando no futuro do seu filho? Buscando ensino de qualidade? Então venha para o SEDUC. O Centro Educacional de Cantagalo oferece turmas do maternal ao 6º ano do ensino fundamental, informática, inglês, arte e educação física e muito mais. Comece a construir o futuro do seu filho. SEDUC, lugar de criança feliz.
Promoção de ar-condicionado split é na JS Refrigeração. Ar-condicionado com 9.000 BTUs, R$ 1.050. 12.000 BTUs, R$ 1.200. 18.000 BTUs, R$ 1.600. Promoção válida enquanto durar o estoque. Produtos de qualidade e preço baixo é na JS Refrigeração. O lugar mais seguro para o seu carro é na Romavel. Oferecemos o serviço completo para a sua segurança, manutenção em geral de veículos e venda de peças, alinhamento, balanceamento, pneus, injeção eletrônica e troca de óleo. Faça seu orçamento aqui, é grátis. Trabalhamos com todos os cartões de crédito. Dividimos em até 4 vezes sem juros. Rua Arthur Nunes Silva, 442, Centro Cantagalo. Romavel Autopeças. O restaurante Triângulo bate recorde em Cantagalo, com a melhor comida caseira da região. Todos os dias, um prato diferente para você saborear. O preço, o mais barato da praça. Restaurante Triângulo, próximo à antiga cooperativa de Cantagalo. Você sabia da importância de um profissional contábil? A contabilidade é necessária para toda e qualquer empresa, independente do seu porte, segmento ou sua forma de tributação. A contabilidade é essencial em qualquer empresa. É o fator determinante para o sucesso que você procura conquistar. Conheça anexo ao prédio a loja que é um brinco. Preta Li Bijuterias, equipe contábil. Há mais de 40 anos contabilizando o seu sucesso. Direção Mosaica. Sabe aquela carne de primeira qualidade que você reúne os amigos para uma grande comemoração? Em casa, no clube, na fazenda ou num lugar muito especial? Só na Boutique das Carnes em Cantagalo. Na Boutique das Carnes você tem variedades em produtos em sua mesa. Os melhores uísques, vodkas e muito mais. Boutique das Carnes, no centro em Cantagalo. De volta ao segundo bloco do programa Quatro Paixões. Vamos agora tratar aí de quem se deu bem nessa rodada. Vamos começar pelo Botafogo, Júlio? O Fogão meteu 5-0 no Sampaio Corrêa e você estava aqui há alguns programas criticando as atuações do Botafogo. Eu acho que dessa vez o Botafogo Não, eu vou criticar os 20 primeiros minutos de jogo. Mais uma vez o Botafogo não jogou bem. Começou muito mal os 20 primeiros minutos, não conseguia reagir. O Sampaio Corrêa melhor. O Pimentinha esculachando a zaga do Botafogo em cima de Carleta ali, então, nossa senhora. Aí você pensa, Pimentinha estava no Botafogo, ele não quis fazer o exame, né, médico, não sei o que, aí foi mandado embora, né. Nem chegou, foi mandado embora. E jogando muito no Sampaio Corrêa. Igual o Thomas do Boa Esporte. Série B tem muito disso. Jogando muito no Boa Esporte. Tem um jogadorzinho ali enjoado. Artilheiro, vice-artilheiro da Série B, se eu não me engano. O Pio foi artilheiro. Aí chega no Botafogo, chega no time grande, eu não sei se a camisa pesa, não sei o que acontece. Às vezes o Pimentinha não seria isso tudo no Botafogo. Então vamos lá. Como é o caso do Renato Cajá, né? Isso. Tem determinados jogadores que passa da época dele sair do clube. Depois que ele pega uma certa idade, 22, 23 anos, ele fica muito preso. Apegado, né? Apegado com certeza. Quem não lembra do Walter Minhoca? Walter Minhoca. Então vamos lá. Veio como camisa 10 do Flamengo. Vai lá. O retorno do Jefferson, né, trazendo uma segurança tremenda para a zaga agora, mas a zaga eu não tô liderança, né, Ju? Liderança, mas eu não tô gostando muito da zaga do Botafogo não. Bola de cabeça, eu não sei o que acontece, que aquele pessoal não consegue chegar de jeito nenhum. Desde o Carioca já era assim, né? Desde O o Carioca. Gilberto tá mantido? Porque eu ouvi falar que o Cruzeiro queria levar o Gilberto. Não tô sabendo não, Duda. Não tô sabendo. Eu acho que ele ainda tá no time ainda, né? Mas Luiz Ricardo jogou muito na lateral direita. O Gilberto não tá no Pan-Americano? Foi Pan-Americano. Então, Luiz Ricardo jogou na lateral direita no lugar dele e jogou muito bem. Vai ser uma dor de cabeça aí pro René. O Gilberto deve ser o titular, né? Se ele ficar. Mas eu gostei muito da atuação de Luiz Ricardo. O problema do Botafogo agora com a chegada de Luiz Henrique, né? Nós temos um centroavante. O menino jogou muito. O que eu tô gostando dele não foi só esse jogo que eu acompanhei. Eu vi um jogo dele, 1 ou 2 jogos dele da base, e ele jogou do mesmo jeito.
Você viu que ele tem cabeça para dar entrevista, então ele parece que vai ser uma Mas boa não é promessa cedo aí. ainda para ficar contando com ele como Isso. se fosse... né? Mas você já viu que já compararam ele com o início de carreira de Ronaldo, de Adriano, se eu não me engano, Fred, de Luiz Fabiano, Pato. Ricardo Oliveira, Então fizeram ele vai ter que ter comparação muita total do cabeça no lugar para não queimar o jogador. Mas eu gostei da atuação dele. Ele é um atacante que ele não chega lá na ponta e fica lá na ponta esperando a bola. Você vê que ele retorna, se desmarca, ele foge dos zagueiros. Isso que eu gostei de ver nele. Sabe tocar bola também, ele Sabe tocar bola, você viu que ele driblou. Eu vi um pouco do jogo. Sabe quem que ele me lembrou? Ele me lembrou muito Edmundo, cara. O jeito dele jogar. Usando da força, levantando a cabeça, partindo pra cima e sempre fechando pra dentro, igual você falou. Isso. Não Só que ele abrindo. consegue jogar de costas, coisa que o Edmundo tinha um pouco... Mas não jogava muito de costa também, não. O Edmundo não... O Luiz Henrique, Luiz tá falando que Henrique ele sabe. consegue jogar de tá. costas. Sim, sim. Ele sabe fazer aquela função de pivô quando precisa, proteger no meio do A zagueiro. cabeçada que ele deu, ele tinha Nossa tem que ter Senhora. muita força, cara. Sabe, você tem que estar muito preparado para você fazer aquele gol de cabeça. Aí eu me lembrei do Bill. Na primeira cabeçada que ele deu, gente, se fosse Bill, aonde ia aquela bola? Aí você viu que foi. Que comparação ingrata. Nossa né? Senhora. Então, o Saudade do centroavante. Bill, fala pra mim. Deus me Qual é a perdoe. saudade do Hashtag. Bill? Zero. Volta, Bill. E o Pimpão continua jogando O Pimpão bem, tá né, jogando muito. O Pimpão tá jogando bem cara- também. cara? Não me cansa Não, disso. é o rei da Série B, cara. Ele joga bem na Série B. Na Série A... Vamos ver ano que vem se ele vai ficar. Colocou mais 5 mil pessoas no estádio. Não, mas assim, é um jogador que eu acho que se o Botafogo subir, tem que ser titular do Botafogo. Com certeza. Tem que continuar jogando. O Carvalho tá jogando muito. Ele tá jogando o um jogador... pouco fora de forma ainda, mas ele. Quando o cara tem bola, você pode esperar. Exatamente. Né? Se mostrar um pouquinho de vontade, ele vinga. A lateral esquerda com o Carleto ali. Eu gosto de Carleto, apesar de ele ter dado uma falha ontem que deixou o cara com o Jefferson. Ontem não, no sábado com o Mas o Sampaio. Carleto é bom lateral. O problema do Carleto é um pouco parecido com o do São Pico. Ele tá sempre um pouco acima do peso. Para lateral, é um Então, pouco ingrato. por isso que. E não tem Mas um é bom cara na jogador. reserva de peso. Ele é um bom Tem jogador. ele ali, o Pedro Rosa entrou Você muito tinha que mal. lembrar do Anderson Pico mesmo? O problema do Dá pra esquecer, Botafogo, que hoje, pra mim, é a cabeça de área. Tá faltando o primeiro volante. E o Botafogo tem uma novidade agora, que vai entrar um dinheiro da primeira parcela da venda de Dória. É 3,5 milhões a primeira parcela. A segunda acho que vai ficar só para ano que vem. E vai ser assim, até 2017 O Ilharão receber. saiu Tá jogando o Ilharão e Geareta na cabeça de área. na cabeça de área. E o Botafogo, com esse dinheiro, vai conseguir contratar E um... na frente, quem que... Na frente, ontem, na sexta, jogou Daniel Carvalho e Thomas, porque Diego Jardel está machucado. Então tem o Elvis entrou, então tem jogadores de meia. O que falta é um volante, porque só tem esses dois. O Ayrton saiu e o Marcelo Matos saiu. Então acho que é o principal ali. Que limpeza, hein? Diguinho, não, cara? Diguinho não serve não, cara. Pode ficar lá pra você. Não tá jogando. Diguinho é ídolo no Não Botafogo. tá jogando né? nem no Vasco. Tudo a ver. Então eu acho que só falta ali um cabeça de área pro Botafogo. O Rafael Oliveira, o outro centroavante, que vai ser uma dor de cabeça também pro René. E aí? O segundo maior goleador do Brasil. Quem vai ser titular? O Luiz Henrique ou o Rafael Oliveira? Isso é bom, mas dá pra São botar dois de todo mundo cabeça que junto. todo mundo quer ter, né? Mas dá pra botar todo mundo junto, cara. Dois Dá pra botar. centroavantes? De repente... Com o Pimpão. Pode esquema, jogar. O Pimpão não pode ser reserva. Exatamente. Não, Dá pra botar os dois. Recua o Luiz Henrique. O Pimpão joga pela esquerda, o Luiz Henrique joga pela direita e bota esse cara lá de centroavante. É uma dor de cabeça boa, né? Exatamente. Bom Então- jogador, a gente dá um jeito de E colocar. é pior quando o cara chega já tendo que ser o salvador da pátria. Por exemplo, o meu de guerreiro é esse. Ele chegar como salvador da pátria e não render tudo que ele precisa. Então, é verdade, pode acontecer, né? Mas então eu tô satisfeito com o Luiz Henrique. Não sei nem quanto que o menino tá ganhando. Já queriam botar uma multa de 30 milhões. Mas, senão Tem que vai Se você botar uma multa de 30 milhões, o menino deve estar ganhando o quê? Uns 5 mil? Porque, infelizmente, cara, esses 10 Não, mil? mas é assim mesmo. Pra eles gastarem 5 milhões de reais pra trazer um menino, pra eles é tipo assim, 5 milhões é uma Isso apostinha. aí, não, eu também concordo exatamente. que tem que botar, mas também concordo que tem que já subir o salário do menino. Vai ter que fazer. Espera 3 vai de jogos aí. 5, vai de 5 para 100, cara. Pra Não, você poder montar uma cláusula dessa. Botafogo, Isso você que eu não tô paga 100 falando. mil pra ninguém. Até 50 mil, então... Ele vai estar ganhando não, essa- deve estar no teto. Salvo, né? É. Tem um O teto artigo do Botafogo é 75. 60. Acho que é 60 mil. O teto do Botafogo acho que é 60 mil. Deve Só o deve Jefferson com ganha mais. 50. Mas eu vou te falar, é um jogador que tem talento, você tem que segurar, porque até para clubes do Brasil, porque isso cai pela metade. Vídeo né? que Com certeza. E A vídeo multa- que aconteceu com o Gabriel. Com... A multa rescisória dele pro futebol brasileiro hoje está em 15 milhões de reais.
Ah, a gente fala, é muito dinheiro pra gente, mas para um clube de futebol não é nada. O Inter compra esse jogador aí. O Inter, o Cruzeiro. o Corinthians mesmo em crise, O próprio Cruzeiro. o Fluminense com essas vendas de jogadores. Palmeiras. Olha, Qualquer capital que entre, você já consegue fazer esse investimento. eu sinceramente não acredito que ele fique ano que vem, não. Acho que ele ano que vem... Ah, Se eu for boto pro ano a que- asa, tá? se conseguir segurar esse ano, já é muita coisa. Eu Eu acho acho que que ano que vender vem, bem, ano que vem, subindo, financeiramente vai ter pro condição Botafogo. de oferecer um contrato melhor. Pode Ele ser. consiga vender pra Europa por 20 milhões de euros, pô, resolve um pouco Que do problema alívio. do Botafogo, né? Com certeza. Segurar, já tá difícil segurar esse Dá ano. pra pagar 2% da dívida. Mas com 20 milhões de euros dá pra comprar o Botafogo, né? Eu não vou dar atenção para esse comentário do Eduardo. Resumindo A aqui, situação tá tão feia que quando o jogador novo vai pro banco, o nego já tá comprando, cara. com certeza, tá feio. Então, resumindo, o Botafogo, eu acho que mostrou que o Botafogo tá aí, que vai subir, que sem dúvida nenhuma é o favorito da Série B. Essa política, Hugo. Agora, eu tava falando que o Botafogo jogou mal até os 20, mas depois do gol do Luiz Henrique também pressionou a todo Deslanchou, momento, deslanchou, então o Botafogo é Parece que favorito. tiveram 2 pênaltis, não é isso? Ou não? No jogo. Foram 2 pênaltis. Então, ele que foi até sofreu, um pouco o Luiz Henrique do... sofreu. Cara, eu acho que foi Pimpão, deu até uma discussão ali quem ia bater o sofreu. pênalti, não foi? Que o batedor oficial, eu acho que era o Carleto. Aí o Pimpão pegou e bateu, mas o segundo pênalti foi o Carleto que bateu. O primeiro pênalti foi que pegou na mão do jogador. Pimpão foi cruzar, o jogador deu um carrinho e bateu meio que na mão. Aquele eu não sei se eu daria aquele pênalti, pegou meio aqui, o cara tava no chão. Mas o segundo pênalti foi em Lulinha, derrubou ele dentro da área, foi pênalti sim. Eduardo, e o Fluminense? A máquina tricolor tá voltando, a Avalanche. E. É o Grêmio, né? Eu vi alguns comentários, até mesmo você quando chegou aqui, dizendo que o São Paulo jogou melhor. Eu vou ser honesto, eu achei que o Fluminense jogou melhor no jogo. Não, eu acho que o São Paulo controlou mais o jogo. O Fluminense teve a chance mais clara, que foi o lance discutível do Gerson. Eu, sinceramente, acho que ele podia ter chutado a bola pro gol, Também podia ter acho. feito o gol. Mas houve até uma carga do jogador do São Paulo, mas que tem gente reclamando, mas eu não vou entrar nesse mérito, não. Esse é um caso que eu acho que pesou, né? O Gerson não vem jogando bem, não. Não vem Na minha jogando. opinião. Ele não está conseguindo manter a regularidade, ele está tendo alguns lampejos, o que eu acho normal para um garoto que está tendo a responsabilidade que ele tem, a pressão que ele tem. Não é fácil o cara entrar no Morumbi pra jogar contra o São Paulo, né? 17 anos. E representar. Barcelona e jogando Juventus em sozinho cima. no meio campo, porque ele tá com 3 volantes e ele. Então era ele que tinha que resolver. Mas falando do jogo, eu acho que o time de São Paulo jogou um pouco melhor. Não foi nada absurdo, mas conseguiu tocar a bola com mais tranquilidade. Chegou o gol do Cavalieri algumas vezes. O Cavalieri fez pelo menos 2 grandes defesas. Colocou bola na trave. Nada que mais, não foi aquela pressão do São Paulo. O São Paulo jogou melhor, o Fluminense teve também sua chance. Fiquei chateado com o resultado, porque eu queria a vitória, até por essa chance do Gerson que foi a mais clara. Mas empatar com o São Paulo nunca é mau resultado, principalmente quando é no Morumbi. Então, por um lado a gente perde 2 pontos, eu acho que o mais correto seria ganhar 1 ponto com esse empate. Apesar de a gente não ter conseguido assumir a liderança, que era uma possibilidade nessa rodada. E acredito que a gente, com o desfalque do Wagner, que deve terminar de ser negociado essa semana, a gente tem que trazer mais um jogador para o meio campo, tendo visto que o Vinícius se machucou e deve ficar pelo menos mais 1 mês fora. Acho que a gente precisa... Eu acho que o Vinícius e o Kennedy estão fazendo falta. O Kennedy, eu acho que o Oswaldo vai suprir bem essa falta. Um jogador até um pouco mais cascudo, de mais velocidade, não tanta força. Muito bom jogador. Mas Gosto muito chuta do Oswaldo. bem de fora de... o Oswaldo, né? O Oswaldo tá pra chegar. O Oswaldo não tem tanta força quanto o Kennedy. E ele mas tem desanimou mais... muito no São Paulo, porque o Oswaldo jogava bem no Ceará, começou bem no São Paulo, mas eu acho que essa nhaca que o São Paulo está vivendo contaminou um pouco ele. Mas é complicado, porque ele no São Paulo ninguém joga com vontade. Você vai jogar sozinho com vontade no ataque? O que atrapalhou muito o Oswaldo no ano passado no São Paulo era um entra e sai de jogador no time titular. Ele não tinha uma sequência. Ele era jogava jogador sem... mal, ia pro banco. E ele era um jogador sem grife ali, né? É. Ali tinha Luiz Fabiano com grife, o Kardec chegou com a grife danada, Pato. o Pato. Então. Kaká. O Kaká, e tinha o Ganso no meio Eu acho campo. uma boa aposta do Fluminense. O Fluminense mostrando mais uma vez que enxerga bem o mercado. Só que em contrapeso, a gente vai pegar o Wellington Paulista também, que não estava dando certo no Curitiba. Para disputar o banco com o Magno Alves. Cara, Eu acho que não disputa nem com o roupeiro, porque eu acho ele horroroso. Eu acho o nível do Bill.
Não, ele é pior, eu acho ele melhor, pior cara. do que Alexandre, ele é pior do que esses Não, centroavantes assim. Alexandre é luxo perto do Hélio Paulista. Ele é bom pra Série B. O Hélio Paulista é um atacante bom pra Série B. É. Então, é bom pra Série B se você não tiver num time grande. Se você tiver num time grande na Série B, eu também acho que não é o jogador ideal. Eu acho que aquele é um jogador de Curitiba, de esporte na Série B. Mas enfim, eu acho que a gente ouvi conversas da possibilidade de Thiago Neves ir, já que vai folgar um pouco a folha com a saída do Wagner e com o término de contrato do Martinútil, que era um salário alto que a gente pagava e o cara não jogava. E também eu vi o Marquinhos, que tá no Roma, que é ex-jogador do Fluminense. Que Esse é eu bom. gosto muito do futebol dele, um jogador com muita vontade. Muita bola. Jogador de muita vontade, Saiu muita jogando determinação. muito, né? Não sei como é que tá. Não, atualmente. jogou muito Já na tá Roma, era jogando- titular da É Roma. um jogador de muita Vamos vontade. liberar assim? Então, parece que o contrato dele terminou. Esse é bom de bola, hein? E é um jogador que tem muita vontade. Eu Não, acho- e é cria Vou do ligar pro Fluminense, Eurico, né? cara. Vou ligar pro Não, e é Eurico. cria do Fluminense, né? Não, ele, Não, é cria do Cruzeiro. eu não lembro. O Fluminense pegou Não, ele. é, mas Pegou assim... ele trocou pegou- o Marquinhos pro Martinútil uma época. Não, Mas foi, eu acho não. que o O Marquinhos era Fluminense que outro. O lançou Fluminense tentou ele. trocar. Não, foi um Figueirense que a gente pegou o Eu ouvi Marquinhos, falar alguma coisa de Havaí. Wellington Nem também, que estão cogitando. O Wellington Nem foi oferecido há um ano atrás, só que parece que ele tá com aquele problema no joelho dele, tá melando bichado. qualquer possibilidade de negociar. Então, eu acho que o time do Fluminense tá no caminho certo, eu acho que até nos reforços, se evitar a saída é impossível, vamos tentar trazer jogadores para compensar essas faltas. Eu acho que trazendo mais um jogador no meio campo, talvez, por que não o Marquinhos e o Thiago Neves, que eu acho que financeiramente é viável, eu acho que o time vai ficar enjoado. Sem eu dúvida. acho O Fluminense, na minha opinião, já está surpreendendo pela campanha que está fazendo. Trazendo Marquinhos, Thiago Neves e Oswaldo, aí sai de um patamar. Eu também acho que vai pro Oswaldo patamar de parece que está fechado, E- como o Elton Paulista. Marquinhos e Thiago Neves é sondagem para o lugar do Wagner. Especulação, né? Ainda que traga um desses, fechando Sim, com o um dos Oswaldo, desses trazendo dois, um dos concordo outros com você. dois, o Fluminense, para mim, sai do patamar ali do Aí mediano. você se pra compensa que a gente vai ser Eduardo, pena. pra conclu- Não, vocês não têm esse poder todo, não. Mas... Disputar pra Libertadores, concluir talvez. Pra concluir esse bloco, Eduardo, o trabalho bom do Anderson. Então, o Anderson é um grande treinador dessa nova geração. Não levei fé, não. Antes do Fluminense fechar com o Ricardo Drubs, que é um nome que eu tinha falado aqui, inclusive, aqui no programa, que é um nome que eu gostaria de ver no Fluminense, parece que ele estava no Atlético, tinha acabado de fechar com o Atlético Paranaense. Ele fez um bom trabalho na saída do município, o primeiro time profissional que ele pegou foi o time do Fluminense. Ele era auxiliar do permanente. Abel, né? Não, ele é auxiliar permanente do Muricy, da comissão técnica Fluminense, né? Não era do Muricy. Aí quando o Muricy saiu no meio da Libertadores, ele pegou o time numa turbulência, naquele problema que teve com o Sheik. Ele classificou, né? Que o Sheik cantou música do Flamengo. Ele barrou o Sheik, teve pulso de um treinador recém, primeiro time profissional. Ele barrou o Sheik, tirou o Sheik do elenco e mesmo assim conseguiu classificar o time do Fluminense. E depois, pro Abel chegar, por conta de ser um treinador de grife, tiraram o cara e quiseram rebaixá-lo para auxiliar novamente. O que ele não aceitou, aí ele fez um bom trabalho no Goiás, fez um bom trabalho no Atlético Paranaense, fez um bom trabalho no Grêmio e fez um grande trabalho no Santos, apesar Que não foi reconhecido. que ele foi mandado embora sem perder um jogo. Teve problemas lá com empresários da o base. Gabriel, né? É. Então, assim, é um bom treinador. Então, como o Antônio Carlos bem disse semana, ele demonstra para o jogador de modo fácil o que fazer. E os jogadores conseguem assimilar isso de forma que a gente vê no campeonato, né? E às vezes falta simplicidade no futebol. A gente está fechando esse bloco e no terceiro bloco, os palpites e falar um pouquinho de Copa América. A gente já volta. Há 25 anos vimos a qualidade de vida melhorar. Vimos o futebol nos fazer rir e chorar com direito a replay. Em 25 anos, vimos nossos clientes satisfeitos, vimos promoções, eventos culturais e muita felicidade ao redor da marca. E o futuro? Bom, ainda não se sabe ao certo, mas já dá para ver que vamos estar juntos. Ried, há 25 anos, no coração das pessoas. A loja Ponto Dois Amigos convida você para conhecer o enxoval do seu filho. Brusas de moletom, calça jeans, além de outros itens para esquentar o seu frio. Clarice aguarda por você. Praça Getúlio Vargas, Centro Cantagalo.
Paraíso dos Presentes, sempre uma novidade para você. Faça-nos uma visita e venha comprovar uma linha completa de variedades para você presentear quem você ama de verdade. Paraíso dos Presentes, próximo ao ponto de táxi Cantagalo. Auto Center Ravel, pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, peças, acessórios, serviços em geral. Auto Center Ravel, Avenida Djalma Bedacoube, número 212. FJG Simões, serviços de urbanização limitada, 100% empregando sempre pessoas de nossa cidade. Uma empresa de credibilidade, construindo com qualidade. FJG Simões. O Colégio Euclides da Cunha trabalha com dedicação e valorizando a nossa cultura. Aulas de robótica com tablets para os alunos, aulas de canto, dança, teatro, escolinha de futsal, salas novas para educação infantil e sala de recursos, além de parceria com o sistema COC de ensino. Isso tudo fez do Colégio Euclides da Cunha primeiro colocado nas provas do Enem em nossa região, além do 7º lugar em toda a região centro-norte fluminense. Colégio Euclides da Cunha. Educar mais que um lema, um prazer. E Chevrolet, pra Volkswagen, Fiat também. A peça que você procurar, aqui você tem. Autopeças Cantagalo, toda linha de lubrificantes, correias industriais, com preço e qualidade. Se ligue no que eu falo, é Autopeças Cantagalo. As melhores ofertas para a saúde de sua família você só encontra na City Pharma. Em Cantagalo, oferecemos a maior variedade de medicamentos e produtos para o seu bem-estar. Somos também credenciados ao programa Farmácia Popular. Entregamos em domicílio pelo telefone 2555-4480. City Pharma, mais saúde para você. De volta ao último bloco do programa Quatro Paixões. Obrigado pela sua audiência. Já comentamos aqui sobre os 4 grandes times do Rio de Janeiro. Enaltecer também um pouco a campanha do Macaé, né, que vem fazendo bonito. Provavelmente vai permanecer na Série B. Quem sabe até mesmo, brigar, acho difícil brigar, mas
porque tem Torço times muito, bacanas. porque a gente vai ter... Eu acho que vai brigar, cara. Eu acho que o Se Macaé vai brigar aí. ano que vem, a gente podia tentar trazer um torcedor do Macaé pra cá, Quem sabe, né? porque provavelmente teremos um Macaé na Série A e um de vocês dois na Série B. Então é um negócio injusto. O Júlio descobriu quem é o Flá Demolidor, né, Júlio? É Thiago Silva, se eu não me engano. Thiago Silva, não sei Mas se não é vocês o- conhecem. não é o eu conheço. jogador, não, né? Não. Quem sabe É Thiago poder Silva, tá não me fazendo lembro agora se é convite ao Thiago Thiago Silva pra vir, quem sabe, aqui um dia participar do nosso programa, né? Pra Nos ensinar um pouquinho. nos ensinar um E pouquinho. ele tá dessa com cabeça qualidade. mesmo, ele tá indo bem todo. Já, nessa rodada ele foi bem de novo. E então, assim, é a nossa participação aí nessa liga que a gente criou do Fantasy Game Cartola. Fala um pouquinho da Copa América. Aqui, você tá bem, Fantasy Game, você tá antenado no... Isso aí, Eduardo, tá certo. Mas é o nome da modalidade, né? Bem, falando aqui de Copa América, o Chile foi merecedor, né, Eduardo? O Chile foi merecedor, não foi? Foi. Jogou melhor o jogo. Foi o jogo melhor. Neutralizou a Argentina, né? Eu acho que as melhores... Neutralizou jogando bola. Eu acho que as melhores chances procurando, foram até né? da Argentina. Eu acho que a melhor forma que tem de neutralizar um time como Barcelona, como a Argentina, é você jogar. Você Ameaçar, ficar com a bola, né? Você tentar trabalhar o Se jogo. você deixar a bola com eles, eles vão chegar no gol cedo ou tarde. Eu acho que as melhores chances foram até da Argentina, mas o Chile eu acho que teve melhor controle de bola, jogou de igual para igual, não se amedrontou. E Eu foi acho o que jogou até melhor. Foi aquilo que a gente estava falando. Às vezes, se a técnica não é no mesmo nível, eu acho que na vontade você tem que igualar e talvez até superar o adversário. E o Chile conseguiu, e a torcida chilena também fez uma festa bonita pra caramba. E eu a- acho. A Argentina tá com cara difícil, né, cara? Sem... Mas, ó, gostei muito, torci muito pro Chile. Como a camisa do Vasco caiu bem pro Messi, vocês chegaram a ver? Eu vi. Perfeita, cara. A montagem foi muito boa. Neymar já tinha vindo antes, né, pra tentar recuperar, e agora o Messi chegando no Vasco aí. E eu não sei se fosse com o Brasil e a Argentina, não se seria essa goleada que a gente tava... Eu acho que seria no mínimo uns 3-0. Não. Eu acho que... Com aquele grau de inspiração que tava a Messi ali, vou te contar. Não, mas olha, é clássico, é um clássico. Apesar de ser entre seleções, não dá pra prever Mas resultado. o nível de futebol do Chile e da Argentina tá muito acima Eu do também, nível de eu Tudo futebol bem, do mas aí Brasil. no clássico tudo se iguala, né? Quantas vezes você viu um clássico do Vasco, que o Vasco tá com um time massa, outro time ruim e o Vasco perde? Ou isso é vice-versa. Esse clássico ano, é clássico. esse ano, né? É difícil. Botafogo e Vasco. Mas parabéns ao Chile. Lembrando que nós temos um amigo chileno em Cantagalo, né? Que é o José, marido da Cássia Ravena. Eu vi uns foguetes, hein, José? Será que foi você que soltou aqueles foguetes? Tinha um chileno aqui também antigamente. Do bar. Chileno do bar, que tinha time aqui no Municipal também, mas que voltou para sua terra natal, mas nós temos o nosso amigo O Brasil José ficou aí. feliz, né, com a Feliz. vitória do Chile. Foi... Ah, com certeza. Principalmente com a derrota da Argentina. né? Então, exatamente. E o Chile é um time simpático, né? Não faz mal a ninguém, né? É um time que, como E que merecia ganhar. Nunca foi rival, nunca foi um grande rival brasileiro. Mas, cara, é um time que é simpático Pela realmente. primeira vez, a gente que gosta de futebol, né? Pela primeira vez, eu acho que hoje eu sou capaz de escalar a seleção do Chile aqui pra você. Facilmente. Né? A gente, Venezuela, Equador, não vou conseguir. Mas a seleção do Chile hoje, a gente conhece todos os jogadores. Isso é muito interessante. E destacar até também Jogadores de qualidade, inclusive. a jogam em ótima Copa América do Valdívia, né? Sim, se Jogou recuperou. muito. É uma pena pro torcedor palmeirense, que agora que ele se recuperou. Dizem que ele dentro fez uma de campo, pré-temporada vai embora, no Palmeiras, né? Pra Copa América, né? Tem uma Mas mesmo pré-temporada assim, de é um 6 jogador meses. difícil, né? Um jogador difícil de lidar. Isso é... Ah, não Alberto. vale a pena. Já é... Mas o Alberto jogou ontem contra o Flamengo? Não, tá machucado. Não, tá Acho que ele tá machucado. Senão ia ser 4-1, né? Já é claro aqui que o Brasil vai passar muito sufoco nessas eliminatórias, né? Exatamente. Chile e As Colômbia. eliminatórias começam em novembro. A Venezuela já não é mais esse cachorro de pancada que sempre foi. Não tem mais Meus time amigos, fraco, Já não. dá pra perder ponto pra Venezuela lá. Não, Só até clássico, aqui preocupar dá pra aqui. se preocupar. São só Bolívia, 4 vagas. Bolívia em casa, em La Paz, é uma dificuldade pra qualquer um Não, por conta da eu altitude. acho que assim, Bolívia e Equador em casa. Esses são os jogos assim que dá pra contar. Justificáveis, né? E Porque Venezuela. Eu Colo- acho que o resto Agora, nenhum jogo. Colômbia, Chile, Uruguai e casa não vai Argentina, não, meu hein? amigo. É tudo clássico hoje em dia. Se botar na arena de Itaquera lá, Brasil e Peru, é capaz do Guerreiro aprontar pra cima do Brasil. Eu tô aqui pra te dizer que o Dunga não passa do 5º jogo. Não, eu acho que ele vai levar bem essa eliminatória. Eu acho que não vai convencer ninguém, mas vai continuar ganhando aquele 1-0 Eu acho que feio não vai que a mais, gente... Ah, eu tô Acho torcendo, que eu não torço pra vai ele mais, cair. Bem, alguma coisa a mais, gente? Podemos Eu queria falar- fazer um destaque, cara. Eu vi o jogo entre Atlético Mineiro e Inter.
o jogo de 6h30. Você não assistiu né? o Flamengo, não? Não. Quando eu assisto, o Flamengo ganha. Eu preferi e deu certo. Né? Fez bem. Deu certo. E o Atlético Mineiro jogando muito bem, sem o Luan e sem o Dátulo, que é o meio campo do Atlético. Michael Suel jogou muito, pra minha decepção, porque eu tava escalando ele nas últimas 3 rodadas do Cartola, também, cara. tirei Eu e tiro. foi um dos melhores. Isso acontece muito. E com o Giovanni Augusto, se não me engano, jogou. Giovanni Augusto. Jogador que saiu do Figueirense. Rafael Muito bom Carioca. jogador. Quando eu escalei foi mal e O foi Lucas muito- Prato é que não tá jogando bem. E o Thiago tá jogando. E Exato, foi, Thiago uma, Ribeiro jogando e bem. foi uma das minhas frustrações também no Cartola. Mas Apostar eu já no Lucas escalei ele pra Prato e no Thiago próxima, Ribeiro. porque quando esses caras tão mal, de repente ele vai, faz 2, faz 3 gols. Dá uma alfinetada E nele. o ele- próximo jogo é Atlético e Sport, né? Jogaço. Bem, vamos para os palpites. Vamos repetir semana passada que a gente deu palpite para 2 rodadas, porque meio de semana tem jogo. Começar pelo Botafogo, Júlio. 2 Vamos jogos lá. fora de casa, né? 2 jogos fora, Botafogo amanhã joga contra o Ceará. O Ceará, se eu não me engano, é o penúltimo colocado, então eu acho que o Botafogo tem que ganhar. Um empate eu já acho que estaria bom. Todo mundo hoje quer ganhar o Botafogo na Série B, então não vai ser jogo fácil. Eu acho que o Botafogo vai ganhar de uns 2-1 lá, e tá de bom tamanho. Na sexta, o Botafogo pega o Bragantino fora também. O Bragantino, se eu não me engano, tá ali em 10º, tá no meio da tabela ali. Outra vitória do Botafogo, 1-0 lá. Bom, Botafogo e Ceará, eu acho que lá dentro o time do Ceará É difícil. é favorito. Eu acho que 1-0 Ceará. Enquanto o Bragantino, 2-1 Botafogo. Ah, um bom palpite. Não, eu vou de 2-1 pro Ceará, que eu acho também que é um jogo difícil, e 2-0 pro Botafogo contra o Bragantino. Eu vou de 2-0 pro Botafogo contra o Ceará e 1-1 contra o Bragantino. E o Ceará tá bem mordido com o Botafogo. Eliminação. Por várias questões, é E verdade. você, Júlio? Perdeu o Seu palpite. Botafogo, né? Já deu. E o Fluminense é Cruzeiro em casa e Atlético Paranaense fora, né? A gente joga quinta-feira com o Cruzeiro. 2-0. Vai afundar o professor? Professor, não tem como não. E Atlético Paranaense lá é difícil. Atlético Paranaense lá vai ser um jogo difícil, mas eu acho que a gente consegue ganhar um 2-1, Bom ver seu 1-0. otimismo. Eu sempre aposto na vitória do Fluminense, eu acredito no meu time sempre. Então vamos lá, eu vou de 1-1 e Eu acho que vai ser 2-0 pro Fluminense contra o Cruzeiro e perde do Atlético Paranaense de 2-0. Acho que o Fluminense e Cruzeiro empatam em 1-1. E acho que o Fluminense ganha do Atlético Paranaense. Cara, é outro time também, que a gente tava falando aqui dos times fracos. Cavalo se para explica. Mas é um time muito Nada se explica. fraco, o Atlético Paranaense. Nada Acho que o se Fluminense vai lá dentro. O Vasco teve chance de ganhar. Não vou aqui repetir tudo. Acho que o Fluminense ganha lá dentro do Atlético Paranaense. 2-1. Flamengo e Inter lá no Beira-Rio. E depois pega o Corinthians no Maracanã. Pô, cara, eu vou ser sincero, eu não quero nem fazer essa previsão de Flamengo e Inter, porque o torcedor do Flamengo que estiver Tá assistindo mal, cara. vai. Mas olha só, o problema. Não vai ser goleado. O problema não, Posso? não. Primeiro lugar. 16-0 Inter. Primeiro lugar. O Flamengo levanta qualquer defunto. Então, para levantar o Inter, pouco custa. Haja defunto. E segundo, um frio danado, jogo no Sul. Calma aí. Até o frio, desculpa o Não, Flamengo não. agora. Eu sinceramente, eu vou. Como é que eu vou- 16 não? 18. Eu vou apostar no 1-1, mas eu sei que vai dar 3-0 pro Inter. E Flamengo e Corinthians, 2-1 Flamengo. Cara, eu escalei Sem 3 shake, jogadores do nem sem Inter. Emerson. 3 jogadores do Inter. O Inter tá mal, jogou mal contra o Atlético Mineiro. Acho que o treinador já tá balançando no cargo, embora tenha Libertadores. Mas o Flamengo tá pior ainda, né? Então acho que 2-0 Inter jogando mal. E Corinthians e Flamengo. Corinthians é difícil, freguês. Eu só não torço menos pro Corinthians por causa do Flamengo. 1-1. Eduardo, Júlio. Os dois times estão em crise. O Inter tem que ganhar, porque joga em casa, né? Responsabilidade maior. Eu acho que o Inter vai ganhar o Flamengo 2-1. Vou apostar no Inter no Cartola. E Flamengo e Corinthians eu acho que vai ser um jogo duro agora, mas o Flamengo vai ganhar de 2-1 o Corinthians. 4-0 Inter, sem dó nem piedade e 2-1 Corinthians. E digo mais, vou escalar pelo menos uns 5 jogadores do Inter, porque a minha confiança no Inter é muito grande. Eu botei Neymar lá, vamos ver se o Neymar desencanta. O Vasco também não tem vida fácil, não. O Vasco pega o São Paulo quarta-feira em Brasília. O jogo ele manda de campo do Vasco, mas por causa da bomba, o Vasco teve que jogar fora do Rio.
Eu acho que o Vasco, eu acho que se tiver que ganhar vai ser esse jogo. É 1-0 pro Vasco. E depois o Vasco pega o Grêmio lá no Sul. O Grêmio o Grêmio não tem esse timaço todo, só que tá jogando na ponta dos carros. Se acertou, né, cara? Se acertou. Eu acho que o Vasco não aguenta o Grêmio, não. 1-0 pro Grêmio. Eu acho que Vasco e São Paulo em São Januário, o São Paulo é um freguesão. Em Brasília. O São Paulo é um freguesão do Vasco. Mas como os dois times não estão lá essas coisas, eu tô achando que vai ser 0-0. E o contra o Grêmio lá, 3-1 Grêmio. Cara, eu acho que o São Paulo sai da 13, 2-0 no São Paulo no Vasco. Eu acho que o Vasco surpreende o Grêmio lá e consegue ganhar de 1-0 do Grêmio no Olímpico. Eu acho que o Vasco ganha o São Paulo 2-1 e perde lá pro Grêmio. Vou ficar com você 3-1 pro Grêmio lá. Pô, ninguém botou 2 derrotas pro Vasco. O Vasco tá bem mesmo, cara. Bem, a gente agradece aí a todos que estavam assistindo o nosso programa. Segunda-feira que vem a gente volta, tomara que com um otimismo maior. Notícias melhores. Né? Notícias melhores em relação aos times do Rio. Que Flamengo e Vasco consigam superar essa situação, para que ano que vem a gente tenha os 4 times disputando o Campeonato Brasileiro com mais força. A gente agradece todo mundo que está nos assistindo até agora e até segunda-feira que vem.